Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso momento de aprendizado da palavra do Senhor. Eu estou aqui para lhe ajudar a como entender a Escritura e também ajudar você a como expor a Escritura, certo? Esse é o meu intuito. A razão de existência do canal é capacitar mais pessoas para ensinarem a palavra do Senhor de forma expositiva. Então, por isso, o nome do nosso canal, Pregação Fiel. O nosso intuito é, então, dar ferramentas para você poder expor a palavra do Senhor de forma adequada, de forma correta, de forma precisa e aplicar isso também para a vida da sua igreja, certo? Lembrando que nesses momentos de estudo que temos aqui, é um momento reduzido, né? Eu estou resumindo muita coisa, mas eu estou colocando só o essencial para que você entenda como funciona o processo de estudo, de estruturação de um sermão expositivo. Então, eu geralmente mostro um texto, a gente analisa o texto, eu vou mostrando como a gente vai absorvendo informações do texto, e assim chegamos aí a fazer um esboço do nosso sermão, e até mesmo fazemos uma pregação ou tiramos lições de um texto bíblico, e a gente pode, então, aplicar para a vida da igreja. Eu não tenho tempo para mostrar como funciona todo o processo, porque o processo é um pouco além do que vamos ter hoje. Mas eu estou fazendo o básico desse processo todo, certo? E isso, de certa forma, já é um grande avanço, já é um passo essencial para quem quer aprender a pregar expositivamente. Então, meu intuito é esse, é capacitar pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola bíblica dominical, líderes de grupos pequenos, de ministérios da igreja, a poderem ensinar a palavra de Deus de forma adequada. E aqui eu ensino eu não digo somente o que você deve fazer, mas eu digo também o como, eu mostro como você pode fazer, certo? E esse é o intuito. Você aprende como fazer, e a partir do momento que você aprende como fazer, você pode fazer em qualquer texto que eu estiver explanando. Lembrando que eu estou pegando os textos mais fáceis, né? Eu estou pegando texto de uma abordagem mais próxima da nossa, de uma mais fácil compreensão. Então, há textos, sim, que tem alguma certa dificuldade, mas que você não deve temê-los, né? Vamos por parte, vamos pelos mais fáceis primeiro. E lembrando que na Bíblia também nós temos pelo menos 8 gêneros literários maiores. Esses 8 gêneros não podem ser interpretados e expostos da mesma forma. Cada gênero tem a sua particularidade. Tendo essa sua particularidade, a gente ensina como se faz um gênero. É o que eu estou fazendo, eu estou ensinando o mais fácil, que é o gênero que nós chamamos de discursivo ou de epístola. Esse gênero, que é o mais próximo da nossa realidade aqui, é o que eu estou ensinando, porque é o que dá para eu fazer em mais ou menos 20 a 30 minutos, tá certo? Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que uma parte da minha aula, né, é ensinar como se faz. E a outra parte é tirar dúvidas, responder a questionamentos que você tem aí relacionados a como montar uma pregação expositiva, né? Também, se quiser perguntar coisas relacionadas ao texto que estamos estudando, eu posso também responder, tá certo? Então, as perguntas direcionadas nesse sentido. E também, se você quiser tirar dúvidas sobre o nosso curso, né, de pregação que nós temos disponíveis também, para você aprender a pregar em todos esses gêneros, você também pode fazer perguntas aqui relacionadas a isso, tá certo? Então, essas 3 categorias de perguntas é o meu foco. Eu não vou tirar dúvidas aqui sobre teologia, de outras partes da Escritura, né? Eu vou me ater apenas ao texto, a forma como deve ser abordado, né, para que a gente possa caminhar de uma forma mais direcionada, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um texto da palavra do Senhor, aqui em 1 João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 15. É o nosso primeiro texto que nós vamos estudar hoje. É o texto que eu separei para nós aqui. Eu vou lendo aqui, tirando algumas conclusões do texto, para a gente poder entender como montar um sermão
expositivo, certo? Então, o texto diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Veja bem, esse é um texto, se você tem uma Bíblia, você precisa, nas nossas aulas de pregação, estar com a sua Bíblia aberta aí, né? Ela ajuda bastante, porque eu não tem como eu mostrar todos os textos que são necessários para a compreensão aqui, então eu vou citando alguns e eu já estou partindo do pressuposto que você tem uma Bíblia próxima a você para tentar me acompanhar. Na carta de 1 João, João tem 3 propósitos nessa carta, né? Dar segurança de salvação aos cristãos através de três prismas, né? Através de uma abordagem mostrando que a santidade faz parte, né, de todo cristão, marca de todo verdadeiro cristão, uma compreensão correta sobre quem é Jesus, e o terceiro, um relacionamento com os irmãos. Então, 3 coisas aí João trabalha em sua carta. Nesse ponto, ele está tratando de algo mais doutrinário, né? Ele diz que nós não devemos amar o mundo. Na atualizada tem um negrito aqui. Não se deve amar o mundo. E, de fato, essa é a mensagem principal de João aqui. Mas eu vou mostrar aqui para você como nós podemos abordar o texto de forma adequada. Veja bem, a ordem de João: não ameis o mundo. Essa é a primeira ordem dele aqui. Nem as coisas que no mundo há. Coisas. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, João está aqui nos mostrando que tem um tipo de amor que Deus não gosta que tenhamos. E esse tipo de amor, ele é avesso ou contrário ao propósito de Deus para nós. Nós não devemos amar o mundo. Peraí, mas que mundo é esse? No estudo do texto, você precisa perguntar para o texto o que ele quer dizer. Então, o que significa mundo aqui? Será que seriam as pessoas do mundo? Não. João chama isso de coisas. Coisas que há no mundo. Então, ele não está falando que nós não devemos amar pessoas, até porque é muito claro o ensino da Escritura que diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas aqui João deixa claro o que seriam essas coisas. Veja bem, tudo o que há no mundo, no verso 16, diz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São essas as coisas que João está referindo aqui. É a estas coisas que ele cita nesse momento. E ele diz que essas coisas não procedem do Pai, mas do mundo. Então, o que procede do mundo? Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. E ele diz que essas coisas, por procederem do mundo, elas passam. Se o mundo passa, bem como a sua concupiscência, então a lógica é: eu não devo amar as coisas que no mundo há, porque elas são passageiras, assim como o mundo é. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aqui João estabelece um contraste, então, entre aquele que ama o mundo e aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que ama o mundo passa, bem como o mundo e as coisas que nele há, e aqueles que fazem a vontade de Deus, ou seja, não amam ao mundo, amam a Deus, estes permanecem para sempre. Então a ordem de João é muito clara. Vejamos, a ordem dele é somente uma: não ameis o mundo.
Quando eu coloco isso aqui, eu já estou sugerindo o tema do nosso texto. Eu já estou entrando numa parte homilética, porém eu ainda não tenho as lições do texto, mas olhando a estrutura do texto, eu posso estruturar o meu sermão. Então, o primeiro passo para nós, se você não viu as lives anteriores, por favor, veja, né? Porque sempre também eu dou informações adicionais. A primeira coisa é identificar que tipo de literatura, que tipo de texto estamos lendo. E aqui eu deixo claro já, dizendo a você que esse é um texto discursivo, é um discurso. Geralmente, em grande parte das epístolas, na maior parte, melhor dizendo, nós temos discurso. E nesse discurso, então, eu trabalho como uma dissertação, mais ou menos. É um texto bem parecido com uma dissertação. E toda dissertação é composta de argumentos, assim como a carta aqui que estamos lendo. Todo texto discursivo é composto de argumentos. E eu preciso identificar o início e o final dos argumentos. Então, se você vê anterior ao nosso texto, no verso 14, João está falando em relação aos jovens, que nós devemos resistir ao maligno. E ele muda de assunto no verso 15, que nós devemos não amar o mundo. E no verso 18, ele diz que nós devemos ter cuidado com os anticristos. Então, nisso eu compreendo que o argumento de João é do verso 15 ao 17, por isso eu estou com um texto aqui separado já para vocês. Em segundo momento, eu preciso identificar a estrutura do texto. Quando eu começo a identificar a estrutura do texto, eu começo a fazer perguntas para ele sobre o que o texto está dizendo, sobre não amar o mundo. Então, o texto está falando para nós o seguinte, no verso 15 é uma ordem, não ame ao mundo. E aí você poderia perguntar para João, mas por que eu não devo amar o mundo? Olha, porque o mundo, ele não procede, o mundo e as coisas que nele há não procedem de Deus. Essa é a razão pela qual você não deve amar o mundo nem as coisas que no mundo há. E ele dá mais uma razão, que aqueles que amam o mundo, que eu não devo amar o mundo, porque o mundo passa. Então, João aqui nos dá uma ordem, ele nos mostra duas razões pelas quais nós devemos obedecer essa ordem. Sendo que, na primeira parte, ele me dá uma informação muito importante. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nesse ponto, João aqui na parte, eu vou deixar aqui sem tinta, vamos dizer assim, a parte do tema. E aí as três razões pelas quais não devemos amar o mundo. Porque se amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Porque o mundo passa, o mundo não procede de Deus, a parte verde. E terceiro, porque o mundo passa e todos aqueles que estão com o mundo ou amam as coisas do mundo também passarão. Então nós temos três aí realidades, três razões pelas quais não devemos amar ao mundo. E isso nos leva então à nossa estrutura do texto. Por que não ameis o mundo? Por quê? Primeiro, porque amar o mundo é não amar a Deus. Segundo, porque amar o mundo, porque o mundo não procede de Deus, aqui, porque o mundo não procede de Deus, e aqui João chama de Pai. Terceiro, porque o mundo passa. Certo? Então, três razões aí. Eu vou mudar aqui a primeira um pouquinho, porque eu não gostei muito dessa aí. Mas, ó, não ameis o mundo, porque quem ama o mundo não ama a Deus. Olha, essa é a verdade. Quem ama o mundo pronto. Para ficar bem organizado,
Veja bem, eu tenho duas repetições da palavra Deus aqui no meu ponto, no primeiro e no segundo. Porque quem ama o mundo não ama Deus, porque o mundo não procede de Deus, está faltando aqui a ligação, né? E terceiro, para facilitar a memorização dos irmãos, eu vou tentar aqui dizer a mesma coisa de um outro jeito. Ou seja, pronto, porque o mundo não permanece como Deus, talvez. O mundo Pronto, achei aqui. Achei uma forma, ó. Quem ama, o mundo não procede. Pronto, ficou bonito agora, ó. Tá vendo? Quem ama, o mundo não permanece com Deus. Pronto. Aí, não vive. Vou colocar não vive aqui. É melhor. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo a mesma coisa que João disse, só que eu estou organizando de uma forma estrutural, estou respeitando a estrutura dele. Nessa estrutura, eu estou aqui tentando facilitar a memorização de quem está me ouvindo. E isso é uma parte que nós chamamos de homilética, onde eu pego o texto e tento organizar ele de uma forma que facilite o aprendizado de quem estará me ouvindo. Então, não ameis o mundo. 3 razões pelas quais não devemos amar o mundo. Porque quem ama o mundo não ama Deus, porque quem ama o mundo não procede de Deus, e porque quem ama o mundo não vive com Deus. Certo? Então, 3 razões aí. Está pronto o meu sermão? Não, não está pronto o meu sermão. Por quê? Porque essa é a parte homilética do sermão. Eu simplesmente sintetizei as partes que João está estruturando o seu pensamento. Algumas vezes, essas partes têm mais lições do que apenas essas que eu estou dizendo aqui para vocês. E outras vezes não, às vezes elas têm só uma lição realmente. Então, o que eu preciso deixar bem claro aqui é que este é o esboço do meu sermão e não o meu sermão, certo? O que eu vou fazer agora? Veja bem, eu vou aqui tentar articular frases que sintetizem as lições que eu aprendo em cada parte do sermão ou as lições que eu aprendo na relação entre as partes, certo? Então, eu posso tirar lições das partes e posso tirar lição relacionando essas partes do texto. Então, na primeira parte, que aqui o versículo, vou até dividir aqui, versículo 15, o versículo 16 e o versículo 17. Certo? Então, veja bem, vamos lá. O que eu aprendo aqui no primeiro verso de número 15? Eu vou fazer assim, eu vou colocar os versos em suas divisões aqui correspondentes, tá bom? Só para facilitar a nossa visualização. Porque você que está me vendo aí, não consegue ver muito bem, às vezes, o texto, tá bom? Então, eu vou colocar sempre o texto aqui para a gente visualizar. Vou colocar aqui o texto, depois eu vou ter que tirar o texto para a gente poder visualizar todo o sermão já estruturado. Certo? Tirando aqui. E o último, tá bom? É só para você visualizar melhor aqui o que estamos fazendo. O meu intuito é fazer junto com você, fazer você pensar e fazer você aprender a como se faz. Como se faz. E como se faz, a gente aprende fazendo. Veja bem, no verso 15, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Essa é uma ordem que é nos dada pelo apóstolo João, mostrando a vontade de Deus para a nossa vida. Isso quer dizer, então, que há algum tipo de amor que Deus odeia. Essa é uma lição que a gente aprende aqui.
Deus quer que nós amemos? Sim, mas não a qualquer coisa. Deus quer que nós amemos, mas existe um tipo de amor que Deus não quer que nós tenhamos no coração, que é o amor ao mundo. Então, a palavra mundo pode ter várias conotações. Ela pode ter mundo relacionado à terra, pode ter mundo relacionado às pessoas, pode ter mundo relacionado aqui, nesse caso, a coisas. Que coisas são essas? Eu já deixei claro no verso 16. Mas aqui a primeira lição do verso 15 é que há um tipo de amor, vou colocar até um tipo de amor que Deus odeia. É o amor ao mundo. Segundo, o que a gente já pode aprender aqui? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É que quem ama o mundo não possui o amor do Pai. O amor de Deus. Vou colocar de Deus só para facilitar a memorização, tá bom? É a mesma ideia. Quem ama o mundo não possui o amor de Deus. Esse amor de Deus, o amor do Pai, ele pode ter variados sentidos. Primeiro, pode ser o amor do Pai por nós, pode ser o amor do Pai em nós, e pode ser o nosso amor para com o Pai. Então é difícil determinar qual dos três, tá bom? No contexto, dá a ideia de que é o nosso, porque nós estamos, imagina só, diz não ame o mundo. Então, o agente que não deve amar somos nós. Ao mesmo tempo, ele diz que se amarmos o mundo, não amamos o Pai. Então, o agente também é o mesmo. Então, eu sugiro aqui que a melhor interpretação dessa expressão amor do Pai seria que nós devemos, que o nosso amor para com Deus, certo? Então, quem ama o mundo não possui ou não ama a Deus, certo? É melhor nesse sentido. Não ama, quem ama o mundo não ama a Deus. Pronto, deixei bem claro então. Duas lições aqui que aprendemos. É que Deus quer que nós amemos, mas não amemos de qualquer jeito ou todas as coisas. Deus quer que nós não amemos o mundo. Segundo, por que Deus quer que nós não amemos o mundo? Porque quem ama o mundo não ama a Deus, não ama a Ele. Verso 16, partindo para o verso 16 agora. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Presta atenção, João diz que tudo que há no mundo. A questão não é o que há, é o que essas coisas possuem. Nessas coisas, permeado nelas, há concupiscência da carne. A palavra concupiscência, se você pesquisar no dicionário, você vai perceber que concupiscência nada mais é do que desejo, certo? Desejo em si, ambição em si, ela não é má. Depende daquilo que você ambiciona. Então aqui o que acontece? João diz que quando o desejo está relacionado à carne, ele tem uma conotação negativa. Ele diz então que tudo que no mundo há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da vida, todas essas coisas não vêm do Pai. O que seria a concupiscência da carne? Ora, a concupiscência da carne é o contrário da vontade de Deus. Então, desejar a carne, seria a ideia de desejo carnal aqui, né? É inverso ao amor para com Deus. Presta atenção. É ser guiado pela carne. É ser guiado não pela Escritura, não pela vontade de Deus, mas sim pela sua própria vontade, pelos seus próprios desejos. Então, veja bem. O que nós vemos aqui é o seguinte, que quem ama o mundo não procede de Deus, pois amar o mundo é valorizar
o prazer em detrimento do dever. O dever de obedecer a Deus. Todas as vezes que eu valorizo o prazer, eu deixo de obedecer a Deus. Essa é a primeira razão. Então, pensa comigo. O mundo prega isso. O mundo prega que você deve ser guiado pelo prazer. Veja bem, as novelas, os filmes, todos estão relacionados a isso. Se você está num casamento onde você não está feliz, então, se algo não lhe dá mais satisfação, então você deve abandoná-lo. É isso que o mundo ensina. Que nós devemos ser guiados pelo prazer. Só que quando somos guiados pelo prazer, deixamos de obedecer à vontade de Deus. Então, por isso, não devemos amar o mundo. Pois o mundo valoriza. Quando amamos o mundo, valorizamos o prazer e esquecemos, colocamos em segundo plano o dever de obedecer ao Senhor. Exemplo aí, então, do que seria valorizar o prazer. Segundo, concupiscência dos olhos. O que seria isso? Relacionada à concupiscência dos olhos, a ideia é sermos tentados, desejarmos exageradamente aquilo que vemos. O mundo é guiado por vista. Veja, quando Adão e Eva cai, diz o texto que ela olha para a fruta e vê que ela é boa. Ela olha para isso. Então, ela é guiada pelos olhos e não guiada pelos ouvidos. Por quê? Porque Deus havia dito para ela, para Adão e Eva, que não deveria se comer daquela fruta. Mas, quando ela deixa de lado aquilo que ouviu e valoriza aquilo que vê, então ela cai. Então, aqui, a ideia é que todas as vezes que nós somos valorizados pelo que vemos, que nós supervalorizamos o que vemos, nós deixamos de obedecer a Deus. É uma inversão de valores. Nós somos guiados pelo desejo daquilo que estamos vendo e acabamos não valorizando aquilo que Deus diz que é valoroso. Duas coisas Deus diz que é valoroso para nós. Ele e o próximo. Então, amar, o amor, né, tá aqui. Pois amar o mundo é valorizar o ter em detrimento do ser. E não é isso que o mundo ensina pra gente? A inversão de valores. Nós, muitas vezes, nos aproximamos de pessoas não porque queremos demonstrar amor, mas porque queremos algo em troca. Nos aproximamos, por exemplo, de pessoas que possuem determinado poder aquisitivo porque queremos riqueza. De certa forma, a nossa aproximação de pessoas que têm um poder aquisitivo, às vezes, é motivada pelo que nós, de fato, desejamos, que é a riqueza. Não é errado você se aproximar de pessoas que têm um poder aquisitivo. Porém, a motivação que o mundo nos impulsiona, que o mundo nos conduz, é essa. Veja as propagandas que nós temos em relação a propriedades, a bens. Tudo está relacionado ao dinheiro. E quando nós valorizamos o dinheiro, nós esquecemos que o dinheiro, de acordo com a Escritura, nos é dado para o servir ao próximo. Só que muitas vezes nós queremos usar o próximo para podermos obter dinheiro. Então, um exemplo aí, né? A valorização do que eu vejo em detrimento do que, de fato, a Escritura diz que é valoroso. Terceiro, soberba da vida. Amar o mundo. O que seria essa soberba da vida? O orgulho. O orgulho que nós temos, que herdamos, a nossa natureza pecaminosa possui, esse orgulho, esse desejo de querer
estar sempre acima dos outros, esse desejo de querer estar sempre à vista, querer sempre estar sendo reconhecido. Essa ideia, esse desejo pecaminoso que temos de querermos sucesso, queremos ser o centro das atenções. Esse é o desejo relacionado à soberba, é o orgulho da vida, é o orgulho da nossa natureza pecaminosa. E o mundo nos induz a isso. Porque você acha que tem muitas pessoas querendo entrar no Big Brother Brasil, por exemplo? Ou porque tem muitas pessoas que estão com afã das mídias sociais? É porque querem ser destaque, serem reconhecidos, serem poderosos, terem fama. E essa é uma ambição pecaminosa também. Então, o amor ao mundo é valorizar o poder em detrimento do serviço. Por quê? Deus nos chama para sermos humildes, para sermos servos. Mas o mundo nos impulsiona a sermos senhores, a sermos altivos. Então, 3 coisas que existem em 3 áreas: prazer, ter e poder. Nessas coisas, todas as vezes que nós buscamos algo motivados por um desses desejos, nós então estamos aí amando o mundo. Por que não devemos amar o mundo? Pois amar... Aqui, ó. Errado. Amar o mundo é não proceder de Deus. É não amar com amor que procede de Deus. Então, 4 razões, 4 lições aí. Certo? Pronto. Chegamos aí ao final do verso 16. Riquíssimo, né? Riquíssimo. Verso 17 agora. O que nós aprendemos no verso 17? O mundo passa bem como a sua concupiscência. Isso quer dizer, então, que quem ama o mundo perece com o mundo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Bom, eu vou escrever uma frase, mas ela quer dizer a mesma coisa, só que de um olhar diferente. De um lado negativo e o outro positivo, certo? Não são 2 lições, é uma lição só que olhando de 2 ângulos diferentes. Eu vou mostrar para você. Quem ama o mundo perece com o mundo. Quem ama a Deus permanece com Deus. Perceberam aí? É a mesma lição, só que uma dizendo de um lado e a outra dizendo a mesma verdade de outro. Quem ama a Deus é aquele que não ama o mundo. Então é o inverso, certo? Então por isso eu vou colocar, e é só uma lição, por favor, deixe bem claro. É uma lição só. Rapidinho aqui. Pronto. É uma verdade só e você escolhe como você vai colocar. Se de forma negativa ou se de forma positiva, tá certo? Agora nós temos aí, terminamos todas as lições. Então, pastor, mas você não está repetindo o ponto 2, você não está repetindo aqui nessa 4ª lição? Sim, é porque depois de explicar tudo, eu preciso repetir para facilitar a memorização. Só que no meu esboço, eu não vou colocar lá para a minha igreja, eu não vou colocar essas frases, vou apenas dizer para eles, né? Eu costumo usar o Datashow para facilitar essa didática, certo? Eu não sei se você tem aí na sua igreja, se você tiver, é um conselho que eu lhe dou, use porque facilita as pessoas a visualizarem as lições que estão aprendendo, certo? Vou terminar aqui, pronto. Pronto.
Aqui. Terminamos aí o nosso esboço. Eu vou ampliar aqui a nossa tela para você poder ver. Pronto. Deu para visualizar? Então, temos aí, não ameis o mundo, porque quem ama o mundo não ama Deus, porque quem ama o mundo não procede de Deus, e porque quem ama o mundo não vive com Deus. Certo? 3 lições básicas que nós tivemos aí hoje. É maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Vou voltar aqui para a minha tela com vocês. Já deu tempo de você bater uma foto aí ou anotar, né? Para que você possa estar ensinando na sua igreja. Ah, mais um ponto que eu estava esquecendo. Por favor, perdão. E todas essas verdades que você aprende, o que você precisa fazer? Ilustrar e aplicar. No curso, eu ensino como fazer isso de forma adequada, certo? Eu pego o princípio, a verdade, a lição que a gente aprende, e eu digo assim, olha, tem que encontrar uma ilustração nesse sentido. E eu pego o princípio também, analisando o princípio, assim, olha, você tem que falar para tal tipo de público, certo? Pessoas que vivem assim, assim e assim. Então lá eu tenho mais tempo de explanar isso aí. Aqui não dá tempo de, numa aula só, explanar tudo. Mas em todos eles você precisa. Cada princípio você vai explicando, anuncia o princípio, e você ilustra e aplica. Ou você vai explicando, anuncia o princípio, você aplica e ilustra. Aí você escolhe. Não, a ordem desses fatores não vai alterar aí a edificação da igreja. Porém, às vezes facilita ou dificulta a memorização e o aprendizado, tá certo? Então, o que eu quero deixar claro, aqui está o esboço do meu sermão, mas além disso, você precisa ilustrar cada ponto e aplicar para diferentes públicos dentro da igreja. E eu faço isso também de forma mais apropriada lá dentro do curso, tá bom? Então tá aqui o nosso esboço, já deu tempo de você bater uma foto. Eu vou colocar a minha imagem aqui cheia. E eu quero que você lembre, então, nesse sentido. Nós estudamos aqui o passo a passo. Primeiro, eu identifico que tipo de gênero é. Segundo, eu encontro a unidade literária, que é aonde começa, onde finda o pensamento. Terceiro, eu encontro a estrutura do pensamento, a forma como o autor está escrevendo sua carta, o seu argumento. Baseado nessa estrutura, eu formulo, então, o meu esboço. E quarto, eu encontro as lições que estão em cada parte, ou relacionando elas umas com as outras, e aí eu tiro essas lições, e aí eu tenho o meu esboço formado, certo? Só que, além disso, eu ainda preciso colocar ilustração em cada ponto, aplicação em cada ponto. Terminei? Ainda não. Eu preciso fazer uma boa introdução e uma boa conclusão, que isso é o que vai, nesse caso, despertar o interesse dos irmãos para ouvir o que eu tenho a dizer e, em último momento, facilitar a memorização de todo o sermão, certo? Então, pregar expositivamente não é só entender o texto. Ou pregar expositivamente não é só dizer o que o texto disse, mas também aplicar o que o texto está falando. Então, esse que é um ponto que eu vejo muitos pregadores falharem. Às vezes eles dizem o que o texto quis dizer, porém eles falham na aplicação. E esse é um ponto que eu bato bastante dentro do curso. A gente precisa aprender a aplicar as verdades de forma prática, objetiva. A gente precisa dizer, à luz do texto que a gente aprendeu, o que o nosso público deve fazer, certo? Deus quer que a Escritura seja vivenciada por nós, seja vista na prática e não somente no entendimento, tá certo? Então, tem algumas perguntas aqui que eu posso tentar responder para as pessoas que estão aí com dúvidas. Eu vou abrir um pouquinho aqui para a gente responder. Tem aqui uma pergunta, pastor, muito edificante essa mensagem. Onde encontra o seu curso? Bom, você encontra nossa página tem Pregação Fiel, você pode seguir no Instagram, tem lá no link da bio, no Instagram nós temos aí o link para você clicar e você já pode encontrar toda a estrutura do nosso curso. É dividido em 9 módulos no ano todo. Nesses 9 módulos, você tem 8 deles ensinando os 8 maiores gêneros da Bíblia, e aí em cada gênero eu ensino como interpretar e como expor. E um módulo, que é o módulo de introdução, é bem curto ele, mas para você entender como funciona o que é pregação expositiva. Então, esses 9 módulos aí você encontra no nosso Instagram. Nosso Instagram é Pregação Fiel, né? Ou você pode procurar pelo meu nome também, Gediel Martins, você pode procurar e você deve
me encontrar aí também. No Facebook também. No Facebook está um nome diferente, porque a gente não conseguiu Pregação Fiel, que já tinha ali, mas está Pregação Expositiva. Você pode procurar Pregação Expositiva ou procura pelo meu nome, você vai ou me encontrar no pessoal, ou você vai encontrar também no profissional lá, tá certo? Aqui no YouTube, a gente tem esse canal justamente para facilitar aí o aprendizado dos irmãos e também o acesso ao nosso curso. Tem um link também aí na nossa página, você pode procurar e também você vai encontrar. O curso está disponível para compra nesse mês de fevereiro até o dia 5, então é necessário que você corra até o dia 5. Depois do dia 5, eu não sei quando vai ser lançado novamente, e se for lançado novamente, certamente não será nesse valor, será um valor maior, então você precisa correr e adquirir esse curso. Você não vai encontrar no país, e eu me arrisco a dizer, até fora do país, um curso que lhe ensine passo a passo a como interpretar e expor cada gênero literário. Você não vai encontrar. E principalmente você não vai encontrar um curso que faça isso com você e que também que tenha um custo extremamente baixo. É menos de R$60 por mês. Menos de R$60. Ou seja, você vai estar pagando R$2 por dia para você aprender a pregar em todos os principais gêneros literários da Escritura. Todos. E o curso tem um enfoque muito prático. Eu já fiz pós-graduação, já vi estrutura de pós-graduação, já vi estrutura de cursos de pregação expositiva, mas a grande questão é que há muita informação e não se ensina como se faz o passo a passo. E aqui o diferencial é esse. Como eu não percebi isso nesses cursos, então esse nosso curso, o enfoque dele é prático. É a prática. Eu quero ensinar você como se fazer. Esse é o enfoque. Todo o curso está elaborado para mostrar algumas questões básicas de teoria, mas o foco dele é mostrar como você faz na prática. Aí você aprendendo como pregar epístola, ou texto discursivo, por exemplo, que é o primeiro módulo, você já aprendeu aí a pregar aí basicamente quase que 70% do Novo Testamento. E aí depois vamos para a narrativa do Antigo Testamento. Você aprendeu a pregar narrativa, pronto, você já aprendeu ali a pregar basicamente quase que 80% do Antigo Testamento. Então só esses 2 módulos já vai dar para você um grande acervo de quantidade de informações sobre como pregar a Escritura. E fora que tem poesia, sabedoria, apocalíptica, profecia, lei, evangelho, enfim, tem ainda uma série de módulos aí que você pode fazer e aprender a pregar expositivamente, tá certo? Então, eu acho que hoje eu fico por aqui. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer no nosso canal, deixa escrito aí a sua pergunta e a gente pode visualizar aí e responder depois, tá certo? Então, que Deus abençoe você. E antes de terminar, vamos orar para que o Senhor nos ajude a policiarmos o nosso coração para não amarmos o mundo. Vamos orar. Senhor, nos ajude, Senhor, a aplicarmos a Tua palavra em nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a entendê-la para que possamos também compartilhar com mais pessoas, a fim de que todos nós sejamos edificados por ela. Numa realidade onde existem vários tipos de mensagem, várias pessoas têm usado a Tua palavra de acordo com a sua própria concepção. Nos ajuda a sermos fiéis, a entendermos com fidelidade o que ela transmite para a nossa vida e vivermos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo de policiarmos o coração para não amarmos o mundo, mas amarmos o Senhor acima de todas as coisas. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a nossa próxima live. Aguardo você lá. Até mais.